Olá, pessoal! E aí, tudo bem? Hoje eu tenho aqui um caderninho e um sonho. A gente vai conversar sobre uma habilidade que vai te fazer mais inteligente, vai te colocar na frente, vai te tirar da média, sabe? Você vai deixar de ser uma pessoa medíocre, não no sentido pejorativo da palavra, mas de estar na média mesmo, né? De ser se equivalendo à maioria das pessoas e vai te colocar numa posição à frente, vai te deixar largar na frente. E, gente, essa é uma habilidade que capaz de fazer isso com você, porque é uma habilidade que está escassa no mercado. E a probabilidade é que essa escassez aumente cada vez mais. E você vai entender do porquê eu estou falando isso. Porque é a habilidade do foco, do trabalho focado, do flow, sabe? Um trabalho profundo. Então, quem conseguir desenvolver essa habilidade, cultivá-la no dia a dia, preservar isso, não tem como não se diferenciar da maioria das pessoas. Eu estava com muita dificuldade de fazer coisas básicas no meu dia a dia. Eu não estava conseguindo entender o que estava acontecendo comigo. Uma sensação de que eu estava regredindo mesmo, sabe? Inclusive, eu assisti alguns vídeos meus. Alguns vídeos meus. Você acha que tá certo. No meu um canal que é fechado, que, sei lá, de 2017, 2018 esse canal. E eu fui assistir, assim, na esperança de ver o quanto eu estou evoluindo no sentido de gravação de vídeo, de comunicação, de desenvolver um raciocínio. Eu falei assim, nossa, eu quero ver, né, a minha evolução, já devo estar muito melhor. Apesar de ter parado aí várias vezes no meio do caminho, pensei, eu já devo estar muito melhor. Gente, eu fui assistir o vídeo e simplesmente algumas coisas eu percebo a minha evolução, mas no quesito desenvolver raciocínio, eu acho que eu estava melhor há, sei lá, 7 anos atrás. E isso é meio assustador para mim. Mas, ao mesmo tempo, eu compreendi essa situação porque eu tenho observado uma grande dificuldade de desenvolver raciocínios, de falar sobre as coisas mais profundamente, de ler livros, coisa que eu já estava bem evoluída, né? Conseguir focar, sentar e focar naquilo que eu estou fazendo sem me distrair, sem simplesmente estar lendo e de repente perceber que eu estou há 10 minutos lendo e eu não faço ideia do que tá escrito ali. E aí uma das primeiras coisas que eu percebi foi que eu estava usando muito a tecnologia, tô ainda, né? Não estava não, eu tô. Tô tentando melhorar, mas como bengala, sabe? De tudo que eu preciso, ao invés de eu raciocinar, ao invés de eu processar, ao invés de eu tentar descobrir, eu simplesmente pergunto ao chat GPT. O que pra mim foi fantástico no início. Quando lançaram essa história de chat GPT, eu fiquei assim, cara, isso aqui é magnífico, porque muitas coisas eu me sinto meio sozinha para conversar com o Renato, por exemplo, que é o meu marido. Eu me sinto sozinha, eu sinto que, coitado, ele presta atenção, mas ele não entende sobre o que eu tô falando. Então, às vezes eu sinto falta de alguém para desenvolver as minhas ideias. E eu encontrei isso no chat GPT. E nesse sentido, ele é ótimo. Só que você começa a não se achar bom o suficiente quando você vê as ideias que ele te traz. Não sei se faz sentido pra vocês, não sei se vocês usam, tipo até o Google mesmo. Tu tem uma ideia, tu tá ali refletindo sobre algo, desenvolvendo algo na tua cabeça. Quando tu joga isso no chat GPT, ele faz essa ideia ficar muito melhor. Ele busca conceitos que você nem sabia que existia num tempo absurdamente rápido. E aí você começa a pensar, por que raios que eu vou usar a minha cabeça se essa ferramenta me dá algo muito mais preciso, com muito mais qualidade, numa velocidade muito mais rápida, sem erros de português na maioria das vezes, com uma ideia super fluida, super clara. Por que eu vou usar a minha cabeça? Você talvez não pense isso racionalmente, o que eu acredito que foi o que aconteceu comigo. Eu não pensei racionalmente, mas quando eu menos percebi, estava usando essa tecnologia o tempo inteiro como bengala. Daí, beleza, eu pensei, ok, tem alguma coisa muito errada. Eu estou fazendo algo muito errado com o meu cérebro. E eu preciso corrigir isso, né? O fato de parecer que eu regredi no quesito de desenvolver uma ideia dentro de um vídeo
ou o tempo que eu consigo ficar focada em uma atividade sem pegar o celular, sem olhar a hora, sem, sabe? Diminuiu, eu não tô conseguindo lidar, eu tô fazendo alguma coisa de errado. E um dos sinais foi essa questão com o ChatGPT. Eu falei, eu acho que eu estou acostumando a minha cabeça a ser superficial. Eu tô desaprendendo a habilidade da profundidade, do foco, da concentração. E aí o que eu fiz? Eu fui procurar um livro que fale sobre isso. Livros, né? Não só um. Mas eu já li um e agora tô lendo outro. E é exatamente sobre alguns pontos desse livro que eu quero falar com vocês. Eu vou inclusive abrir aqui, eu anotei que existem duas coisas a fazer para ser bem-sucedido naquilo que você se propõe. E só para deixar claro, ó, o livro é Trabalho Focado, Como Ter Sucesso em um Mundo Distraído. E vamos lá, página 29, que eu anotei aqui. As duas habilidades são a habilidade de dominar coisas difíceis com rapidez e a segunda, a habilidade de produzir em alto nível em termos de qualidade e velocidade. Para você produzir em alto nível, você só consegue fazer isso, gente, ou seja, produção de qualidade com velocidade, só se você tiver profundidade e conhecer muito bem sobre o assunto que você está falando, que é justamente a primeira habilidade, de dominar coisas difíceis. E você vê que ele fala sobre velocidade e rapidez duas vezes. A primeira você tem que aprender a aprender com velocidade e a segunda você tem que ser capaz de produzir, ou seja, empregar aquilo que você aprendeu com qualidade e também velocidade, porque o mundo de hoje, ele é muito veloz. Então você precisa ser capaz de aprender e empregar esse aprendizado em forma de produção de qualidade muito rápido, por conta do nosso mundo veloz. Isso me lembra a Cris Junqueira, eu acho que ela é ex-CEO do Nubank, eu acho que ela não é CEO mais, e ela sempre fala que ela acredita que uma das maiores características dela, que coloca ela na frente da galera, é a velocidade com que ela é capaz de aprender e desaprender as coisas. E eu não tenho dúvida que isso só se dá pela capacidade dela de focar em algo para aprender. Porque o primeiro ponto aqui é o aprendizado. Você não consegue produzir em larga escala com qualidade se você não souber muito sobre o assunto. Então você não consegue, é inviável você aprender algo profundamente para ser capaz de empregar esse aprendizado bem, se você não consegue entrar em estado de flow, em conseguir sentar a bunda na sua cadeirinha e ler e estudar por 1, 2 horas sem que seja interrompido por algo, ou então que você mesmo faça essa interrupção dando uma checadinha no e-mail, dando uma olhadinha no celular. Porque, gente, olha só, presta atenção. Eu tô procurando aqui porque tem uma parte do livro que eles falam, peraí, que o autor fala aqui, ó, sobre resíduo de atenção. Ou seja, se você tá fazendo uma atividade lendo o seu livro e simplesmente desvia o seu foco para olhar a hora, para ver se tem alguma mensagem no seu WhatsApp importante, para checar qualquer coisa que seja, automaticamente você está desviando o seu foco. Por mais que essa atividade secundária que você está fazendo seja de segundos, você desviou o foco. E na hora que você volta para a sua atividade principal, a sua atividade inicial, que era ler o livro, você volta com resíduo, fragmento da atenção que você desviou. Por mais que você pense que não, fica em segundo plano, sabe? Você fica por um tempo ainda dividindo a atenção entre as duas coisas. E para piorar, na maioria das vezes, essa interrupção é com algo que gera algum tipo de dopamina. Levando em consideração que hoje estamos presos o tempo inteiro às redes sociais, o tempo inteiro checando coisas e a gente acha que isso não faz mal, não. Ah, não faz mal, não. É só uma olhadinha e você faz sem nem perceber, porque já virou tanto um hábito que quando você menos percebe, você tá dando uma checadinha naquilo ali. E parece que você só perdeu segundos
importantes, produtivos do seu dia, mas na verdade isso pode se estender por muito tempo, por causa desse resíduo de atenção, pelo fato do cérebro não conseguir voltar instantaneamente para uma outra atividade. E ainda mais levando em consideração que a maioria desses desvios de atenção que a gente dá hoje em dia são relacionados a redes sociais, ou seja, pico de dopamina de forma fácil, sem necessitar de muita energia. E aí você quer sair desse pico de dopamina e voltar para uma atividade que é profunda, que requer energia, esforço do seu cérebro, ou seja, é o seu córtex pré-frontal que está trabalhando. Você quer voltar para essa atividade como se nada tivesse acontecido. Já existe essa questão do resíduo de atenção que fica independente de qual atividade você desvia o foco. Mas quando é uma atividade como essa, de picos de dopamina, você está pedindo demais para o seu cérebro. É por isso que a gente não consegue mais, gente, ficar focado em alguma coisa. E o fato de não conseguir estar focado em algo está nos emburrecendo, porque é impossível aprender algo com profundidade sem tempo de fluxo, sem tempo de atenção, de concentração, de se manter ali no foco. Não tem como. Esses fragmentos de atenção que a gente tem, esses pequenos momentos, ou seja, tentar aprender algo com coisas em segundo plano, sabe? Tô aprendendo algo aqui, mas tô dando uma olhadinha ali, tô pensando na coisa que eu tenho que fazer lá. Isso não te traz um aprendizado profundo. Você vai ficar na média, você vai começar a perceber que tá ficando mais burro. Só que vamos aqui, tem uma parte também muito boa, muito boa desse livro. Pera lá, vamos chegar. Eu acho que eu até anotei qual era a página. Página 70. Que diz assim: a miopia dos seus colegas e empregadores indica uma grande vantagem pessoal. Sabe o que é? A miopia dos seus colegas de trabalho, das empresas que estão cada vez mais valorizando esse tipo de multitarefas, te dá um benefício, isso te dá uma vantagem pessoal, porque enquanto todo mundo está tentando ser multitarefas, está tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo e não sendo bom em nada, é igual o pato que voa, que nada, que mergulha, que faz tudo, anda e no final das contas faz nada direito, ele faz tudo meia boca. Enquanto essas pessoas estão tentando fazer isso, o que é impossível do ponto de vista do nosso cérebro, você que entendeu a importância desse foco e concentração para se desenvolver, aprender muito sobre algo e conseguir produzir com qualidade e velocidade, você sai na frente. Mas para a gente concluir, por que será que as pessoas estão cada vez mais afundadas na desatenção, nas distrações, a ponto, gente, de muitas vezes valorizarem esse comportamento? Presta atenção no que o autor fala. Entre elas estão as realidades de que o trabalho focado é difícil e o superficial mais fácil. Do ponto de vista cerebral mesmo, gente. É muito mais fácil fazer coisas superficiais do que fazer coisas que são profundas. Só que antigamente a gente não tinha tanto acesso e tão facilmente a coisas superficiais assim. As coisas eram mais difíceis, então nosso cérebro era treinado para aguentar a dificuldade até se tornar bom em algo. Hoje está tudo tão fácil. O exemplo que eu dei ali, que eu comecei simplesmente a tornar o ChatGPT o meu segundo cérebro, ou quase o meu primeiro cérebro, tudo, eu não queria desenvolver mais nada, né? Tudo eu ia lá, recorria como bengala à tecnologia, porque ele é melhor do que eu, ele parece desenvolver as ideias melhor do que eu, mais rápido do que eu, e
demanda muito menos energia, eu praticamente não preciso pensar, escrevo meia dúzia de palavras ali e ele desenvolve toda a ideia. Então, isso tá deixando o nosso cérebro mimado com coisas fáceis. Gente, se tem um negócio, já viu essa história de carro? Que tu tem um carro que é manual, e aí você pega um carro automático e acha estranho, mas não dá 2 minutos. Você não quer mais voltar pro carro manual, porque o que a gente acostuma com coisa boa e fácil não tá no gibi. Isso é muito simples de fazer, a gente acostuma muito rápido. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Não pense, não, comigo não vai acontecer não. Não, mas eu tenho controle. Você não tem controle de nada, cara. Não tem controle de nada. O seu cérebro tá o tempo todo pesando coisas. Quando ele encontrar algo que vai te trazer prazer sem custar muito, ele vai preferir essa coisa. Tu pode sustentar por um tempo, mas se você não fizer o balanço daquilo ali, se esforçar diariamente para se trazer para a coisa mais difícil, você vai ficar tendendo para o mais fácil. E daqui a pouco, você simplesmente não consegue fazer mais o que é difícil. Eu não estava conseguindo ler mais. Não estava, gente. Uma coisa assim assustadora para minha cabeça. A sensação é de que tu não vai conseguir fazer aquilo voltar ao normal, sabe? Como se você tivesse acabado com o seu cérebro e você não vai conseguir botar ele para funcionar de novo. Era meio que desesperador para mim, mas agora eu entendi que isso estava acontecendo justamente porque eu estava me emborrecendo, me colocando em situações muito fáceis. Você precisa se trazer para o difícil e evitar o máximo que você puder essas facilidades. Isso se você quiser sair na frente da maioria das pessoas, porque elas estão o tempo inteiro se rendendo a facilidades e tecnologias. Pode observar, as pessoas de sucesso são pessoas que conseguem fazer algo consistentemente, independente daquilo ser difícil ou não. Ela se mantém naquilo ali. As facilidades aparecem, as pessoas correm para a facilidade e ela se mantém ali. Por isso, porque para ficar muito bom em algo, você precisa se aprofundar. Se você for superficial, se você ficar usando coisas como redes sociais, como bengala, como escape, como fuga, você não vai conseguir se desenvolver e nunca vai conseguir se destacar. E eu digo se destacar é sair um pouquinho da média. Não tô dizendo que você vai ser brilhante, mas para sair do médio, do mediano, onde estão a maioria das pessoas, não custa muito. Uma das habilidades mais importantes é essa: trabalho focado para você conseguir aprender com velocidade e empregar esse aprendizado na produção de qualidade e rápida, porque é isso que os nossos tempos estão demandando. Na conclusão, tem uma parte aqui também que é incrível, que diz que na ausência de objetivos claros para o seu trabalho, a ocupação visível que envolve o trabalho superficial se torna autopreservação. Deixa eu desligar isso aqui porque eu estou com muito calor. Tô com muito calor. Muito calor não, tô com a garganta doendo já. Nossa, falei completamente o oposto do que eu tô sentindo. Tô com frio, com a garganta doendo, já forçando, e falei que tô com calor. Mas o que isso daqui significa? Quando você não tem um objetivo claro, digamos que você chega no seu trabalho e você não faz a menor ideia do que você está fazendo ali de fato. Você vai sentar e não vai escolher pelo profundo, você vai escolher pelo superficial, porque é mais fácil. Você vai sentar e vai responder e-mails, porque isso se torna autopreservação, pelo menos você está trabalhando. As pessoas estão te vendo responder e-mails e isso é muito comum, gente. É muito comum empresas investindo em aparência. O tempo inteiro é uma respondeção, não sei nem se essa palavra existe, de e-mail, replicação, duplicação de informações, que a pessoa não consegue nem trabalhar no que realmente importa. Inclusive, nesse livro fala de vários CEOs que fizeram estudos nas suas empresas para identificar quanto tempo as pessoas, seus funcionários, gastavam respondendo e-mails. E era mais da metade do dia. Ou seja, quanto de renda de uma empresa é investido para as pessoas duplicarem informação. Mas isso é autopreservação, porque isso dá uma aparência de trabalho e, além de tudo, é superficial, é fácil de se fazer. Então, quando te falta um objetivo claro, você vai
recorrer a algo superficial, e isso é uma autopreservação. Isso te reafirma, às vezes, para você e para os outros também, nossa, pelo menos eu estou fazendo algo. Por exemplo, eu quero produzir conteúdo, estudar aqui para fazer coisa para vocês, mas eu preciso gravar vídeo, eu preciso sentar e escrever minhas ideias, me aprofundar naquilo ali, só que isso é difícil, isso é um trabalho profundo. O que eu faço? Eu dou play em uma aula no YouTube enquanto eu lavo a minha louça, e isso é autopreservação. Eu simplesmente penso, nossa, pelo menos eu estou fazendo, mas aquilo é algo completamente superficial, não demanda a minha atenção, não vai fazer muita diferença na minha vida, mas se eu não tenho os meus objetivos claros, eu sempre vou escolher pelo mais fácil. E por último, ele diz que a nossa cultura desenvolveu a crença de que se um comportamento se relaciona com a internet, então é bom, independente do seu impacto em nossa capacidade de produzir coisas valiosas. Literalmente. Hoje em dia, tem a ver com a internet, parece que é aceitável. Independente se isso é bom, se isso é profundo, se isso tá na internet, é isso que importa, entendeu? Tanto para empresas quanto para as pessoas. Para a empresa, tudo que envolve essa questão de tecnologia, né? Dá a falsa sensação de que aquilo ali é muito bom, de que aquilo ali precisa ser feito. Lembra que eu falei no início que... No início não, mas quando eu comecei a conclusão aqui, eu falei que algumas pessoas, inclusive, valorizam essa desatenção. Algumas empresas e pessoas valorizam o fato de um cara tá ali trabalhando e alguém vem e chama ele, nossa, vamos resolver tal coisa, ou então para responder o e-mail de fulano, porque é um e-mail muito importante, e tá sempre fragmentando a atenção e nunca consegue produzir algo valioso. Mas as empresas e pessoas parecem valorizar isso hoje em dia. Só que, novamente, para a gente concluir esse vídeo, se você quer ser a maioria, porque é onde a maioria das pessoas estão, é justamente nesse lugar. Não conseguem desenvolver nada, mas parecem o tempo inteiro estar fazendo algo. Se você quer ser essa pessoa, continue assim. Agora, se você quer sair na frente dessas pessoas, se dedique. Tente evitar ao máximo as distrações. Não dá para aprender algo profundamente fragmentando a sua atenção, porque isso deixa resquícios. Lembra que a gente falou? Esse desvio de atenção deixa... Eu já até esqueci de novo o nome do negócio, como que era, gente? Resíduos. 2 horas depois eu achei. Deixam resíduos e a gente não consegue desenvolver algo. E hoje em dia, para se destacar, a gente precisa produzir muito e com qualidade. E a gente só consegue fazer isso aprendendo de fato a coisa. E para aprender de fato a coisa, só com trabalho focado. Tá bom? Trabalho profundo e é isso aí. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!